Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo que, olha, está transformando o nosso mundo de um jeito impressionante, a biotecnologia. Vamos entender juntos como essa ciência evoluiu, sabe, desde umas práticas bem antigas até as tecnologias mais modernas que estão moldando o futuro da medicina, da agricultura, de um monte de coisa. Para começar, já lanço uma pergunta no ar. O que é que pão, cerveja e as vacinas supermodernas têm em comum? Parece uma mistura meio doida, né? Mas a resposta é justamente o que vai guiar nossa conversa hoje. Biotecnologia. E pode acreditar, essa história é bem mais antiga e está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. Bom, e o que é biotecnologia, afinal? A definição mais formal é essa aí na tela, mas traduzindo para o bom e velho português, é basicamente usar a vida, pode ser um micróbio, uma planta, uma célula, como se fosse uma ferramenta. É como se a gente pegasse o que a natureza já sabe fazer e usasse isso para resolver os nossos problemas ou criar coisas úteis para todo mundo. Então, o nosso caminho hoje vai ser este aqui. A gente começa lá atrás, nas origens, depois vê as descobertas que viraram o jogo, passa pelas aplicações modernas que já salvaram muitas vidas e, no final, damos uma espiada no que vem por aí. Certo, então vamos começar quebrando um mito. Quando a gente fala em biotecnologia, o que vem na cabeça? Laboratórios supermodernos, cientistas de jaleco branco, né? Mas a verdade é que a humanidade já mexe com isso há milênios. Olha só que interessante. As civilizações antigas, mesmo sem fazer a menor ideia do que era uma levedura ou uma bactéria, já usavam a fermentação para fazer pão, vinho. Isso é o que a gente chama de biotecnologia clássica. É basicamente usar os organismos do jeitinho que a gente encontra na natureza. Tudo era na base da observação, sabe? Como escolher as melhores sementes para plantar no ano seguinte, por exemplo. Tá, mas aí fica a pergunta, como é que a gente saiu de fazer queijo e pulou para desenvolver terapia genética? Que salto foi esse? A resposta está numa virada de chave. Uma mudança total na maneira como a gente começou a investigar o mundo. A gente saiu da tentativa e erro e entrou na era da ciência precisa. E o grande motor dessa mudança toda foi o método científico. Foi ele que nos deu uma receita, um passo a passo para testar ideias de um jeito sério, rigoroso. Com isso, o conhecimento passou a ser construído de forma sólida, sabe? Um tijolinho de cada vez, mas com total confiança no resultado. Esse processo é o que faz a ciência ser ciência. Acabou aquela história de, eu acho que funciona assim. Agora era, olha, eu testei e os resultados provam que funciona. Um exemplo clássico é o de Louis Pasteur. Ele notou que o vinho de vez em quando azedava. Qual foi a hipótese dele? Devem ter uns micróbios fazendo isso. Aí ele foi lá, fez o experimento de aquecer o vinho para matar os bichinhos, o que a gente conhece hoje como pasteurização, e pronto, problema resolvido. Isso não era mais sorte, era ciência pura aplicada à biotecnologia. Então aqui a gente tem a grande virada, a divisão de águas. Pensa assim, a biotecnologia clássica trabalhava com o organismo como se ele fosse uma caixa preta. A gente sabia o que entrava e o que saía, mas não o que acontecia lá dentro. A biotecnologia moderna abriu essa caixa. Graças ao método científico, a gente começou a entender e a mexer direto no manual de instruções da vida, o DNA. A gente parou de só selecionar o melhor que a natureza oferecia para começar a projetar o organismo ideal para o que a gente precisava. E para essa revolução acontecer, tivemos que subir nos ombros de alguns gigantes. Primeiro veio Mendel, que nos deu as regras do jogo da hereditariedade. Depois, Watson e Crick desenharam o mapa, a famosa estrutura de dupla hélice do DNA. E aí veio Paul Berg e nos deu a caixa de ferramentas para editar esse mapa, a tecnologia do DNA recombinante. Uma descoberta foi abrindo caminho para outra. E com essa habilidade de recortar e colar genes, bom, aí entramos numa era completamente nova. Pela primeira vez na história, a gente ganhou o poder de pegar uma característica específica de um ser vivo e passar para outro, de um jeito totalmente controlado. É quase um superpoder científico. Essa ideia de tesouras moleculares é perfeita para entender, né? Na vida real, essas tesouras são umas proteínas, umas enzimas que sabem cortar o DNA em pontos exatos. E foi com essa técnica que os cientistas conseguiram, por exemplo, pegar o gene que produz insulina nos humanos, recortar ele e colar dentro de uma bactéria. E foi aí que a coisa deixou de ser só teoria de laboratório e virou algo que mudou o mundo de verdade. Olha só, antes disso, a insulina para quem tem diabetes vinha de porcos e vacas. Funcionava, mas podia dar um monte de reação alérgica.
Produzir insulina humana, purinha, dentro de bactérias, foi uma revolução na medicina. Ali todo mundo viu o potencial gigantesco que essa nova tecnologia tinha. Mas a insulina foi só a ponta do iceberg. A partir dali, as aplicações da biotecnologia moderna simplesmente explodiram e começaram a impactar diretamente a nossa saúde e tudo ao nosso redor. O processo é sensacional. É como transformar bactérias em mini fábricas de insulina. A gente dá a receita para elas, que é o gene humano, e elas começam a produzir. E como elas se multiplicam muito, mas muito rápido, em pouco tempo, a gente tem uma produção em massa de um medicamento que salva vidas. É um método super eficiente. E essa mesma ideia de usar sistemas biológicos como fábricas foi levada para um outro nível. As vacinas de mRNA da Covid-19, por exemplo, usam o nosso próprio corpo para produzir a resposta contra o vírus. E tem mais. Terapias que consertam genes com defeito, tratamentos com células-tronco para regenerar tecidos. A gente está falando de uma medicina de precisão, feita sob medida para o DNA de cada um. É o futuro acontecendo agora. E não para na medicina não, o impacto é gigantesco. Na agricultura já temos plantas que resistem a pragas e secas, que produzem mais usando menos água. Na indústria estamos trocando processos químicos que poluem por outros que usam a biologia e são muito mais limpos. E no meio ambiente, tem até bactéria que a gente usa para literalmente comer poluição, tipo em vazamentos de óleo. É incrível! Bom, com tanta coisa acontecendo em tantas áreas diferentes, como é que a gente organiza tudo isso? O pessoal da ciência teve uma ideia legal. Um sistema de cores. Cada cor representa uma grande área de aplicação, mostrando o quanto a biotecnologia é diversa e até onde ela pode chegar. Então, vamos lá. A biotecnologia vermelha é a da saúde, de tudo que a gente já falou. A verde é a do campo, da agricultura. A branca é a industrial, que deixa as fábricas mais limpas. A azul mergulha a fundo nos oceanos para encontrar soluções. E a cinza é a turma da limpeza, que usa a biologia para cuidar do nosso planeta. É um jeito bem visual de sacar como a biotecnologia está mesmo em todo lugar. E o futuro? O que vem por aí? Bom, se prepare. Tecnologias como o CRISPR, que é uma espécie de editor de texto para o DNA, estão tornando a edição de genes algo muito mais fácil e preciso. Isso abre uma porta gigantesca para a cura de doenças genéticas. A biologia sintética vai ainda mais longe. Ela não só edita, ela quer criar sistemas biológicos do zero. E para ajudar nisso tudo, a inteligência artificial está entrando em campo para analisar uma quantidade absurda de dados e acelerar a próxima grande descoberta. E assim a gente fecha esse nosso panorama. Olha só o caminho que percorremos. De usar levedura no pão, a gente chegou em projetar micróbios para fazer combustível e até em editar o nosso próprio genoma. A jornada da biotecnologia é, sem dúvida, uma das mais fantásticas da história humana. E a pergunta que fica no ar mudou. Não é mais o que a gente consegue fazer, mas sim o que a gente deve fazer. Porque esse poder de reescrever a vida vem com uma responsabilidade enorme. E o próximo capítulo dessa história, bom, esses somos todos nós que vamos escrever juntos.